Olá, muito bom dia. Eu sou o Paulo Adriano, sou fundador e CEO da MaxGrow e criador do canal Cientistas de Negócios. Muitas pessoas me perguntam sobre valoração de tecnologia. Valoração de tecnologia não é um tema fácil da gente trabalhar. Existem muitas metodologias e algumas delas são bem complexas. Mas eu vou dar um raciocínio que vai ajudar você a entender um pouco melhor, ou pelo menos um pouco mais, sobre como funciona o processo de valoração de uma tecnologia. Existem duas formas de você analisar o processo de atribuir um preço a uma tecnologia. Uma, olhando para trás, e a outra, olhando para frente. Como assim? Quando você pega uma tecnologia e soma todos os gastos, o tempo, a dedicação em horas das pessoas que trabalharam naquela tecnologia, então, olhando para trás, você vai somar todos os gastos que você teve nessa constituição, elaboração desse produto, desse candidato a produto, dessa tecnologia que nós estamos nos referindo. Quando você soma tudo isso, você tem um valor base para atribuir um preço. Se você ficou 4 anos, 3 anos, 2 anos trabalhando nisso, quanto tempo você gastou, qual foi o valor da sua hora e quanto é que isso pode custar. Muitas vezes também tem insumos que foram gastos, testes que foram feitos, e esses insumos podem custar caro. Então, nesse caso, tudo isso tem que ser considerado na hora de atribuir um preço da sua tecnologia. Obviamente, se você somar isso tudo e isso custou 10, você vai colocar algo acima de 10. Por exemplo, 12, por exemplo, 15. Obviamente, o valor que você vai colocar acima do custo significa, tem que ser considerado o grau de inovação dessa tecnologia. Quanto mais inovação, mais você consegue colocar acima do valor que foi gasto. Uma outra forma de analisar, como eu disse, olhando para frente. Quando você olha para frente, você está pensando nas projeções financeiras que esse produto pode trazer para quem for explorar economicamente. Por exemplo, se você no seu laboratório desenvolver uma vacina, muito provavelmente essa vacina vai virar um produto. Produto mesmo, embalado, num frasquinho, para poder ser comercializado nas lojas, seja de farmácias, seja de clínicas, seja de outros tipos, ou até mesmo veterinário, se for o caso de uma vacina veterinária. Quando você imagina essa vacina no mercado, você vai conseguir também projetar quanto é que, ao longo da vida dela, ela vai trazer de recursos financeiros para você. Então, basicamente, se você está imaginando que uma tecnologia pode gerar um faturamento, né, de, por exemplo, 100 milhões de reais ao longo da vida dela, né, esse é um parâmetro para você começar a valorar a sua tecnologia. Agora, é importante deixar claro que não é só a tecnologia que vai fazer isso tudo sozinha. Quem for explorar economicamente esse produto vai ter que criar uma embalagem, vai ter que criar uma estratégia de marketing, muitas vezes pode estar incluído aí também o serviço de licenciamento junto aos órgãos reguladores, e isso custa muito caro. Então, todos esses custos adicionais também têm que ser considerados na hora de eu calcular o custo dessa tecnologia. Então, basicamente, funciona assim. Se o produto pode gerar em vendas 100 milhões e ao longo desse período, né, a gente vai ter um gasto total, somando todos os gastos, de 20 milhões, muito bem. Desses 20 milhões, eu diria que alguma coisa próximo de 4, 5 milhões foi você que gastou no seu laboratório. O restante, os outros 15 milhões, vão ser gastos por quem está explorando a tecnologia, para poder criar campanhas de marketing, para poder pagar as despesas de venda, para pagar as despesas de comercialização. Nessa linha, é só você pegar um cálculo que é bem simples, mas é uma referência interessante de você fazer num primeiro momento, que é assim: se eu vendo por 100 milhões, se eu vou faturar 100 milhões numa projeção com esse produto, e eu vou gastar 20 milhões para conseguir ganhar esses 100 milhões,
o resultado dessa operação vai ser de 80 milhões. Quanto desses 80 milhões pode ser a minha parte? Muito bem, desses 80 milhões, uma parte sua pode ser proporcional a quanto você gastou, a sua parte no processo de geração dos 80 milhões. Então, o que eu diria para você é que em torno de 30% é mais ou menos o que a tecnologia vale, porque os outros 70% do que foi gerado vai ter que ser compartilhado com quem estiver produzindo e também com quem estiver comercializando. Então, se você fizer 30% de 80 milhões dá 24 milhões de reais. Ok, ótimo, me dá meus 24 milhões de reais, eu vou botar no bolso. Não, não é assim. Normalmente, quem licencia a sua tecnologia, ele também está correndo risco. Então, normalmente o valor pago para um cientista é pago em duas formas. Um valor inicial, que em inglês a gente chama de upfront money, que é o dinheiro que você recebe naquele primeiro momento, para dar a ele acesso à sua tecnologia. E o restante vai ser um percentual de vendas sobre o valor que você gerar. Então, normalmente você recebe um valor inicial e mais um restante em forma de royalties, né? Se você tem que compartilhar esse royalties com a universidade, então tem que se estabelecer o percentual de royalties da universidade e o percentual de royalties da sua startup. Basicamente, você vai pegar esses 80 milhões, esses 24 milhões e calcular mais ou menos uns 10 a 20% de upfront money, né? Então nós estamos falando aí de 5 milhões para ter acesso à sua tecnologia. Você recebe 5 milhões à vista para dar a ele acesso à sua tecnologia. E o restante, dos 24 menos os 5, esse valor vai ser recebido em royalty, à medida que as vendas forem acontecendo. E pode demorar o tempo da patente, normalmente 10 anos, 15 anos, 20 anos, dependendo do tempo que ainda resta da patente. Isso é para você ter uma primeira noção de como se faz negócio com uma tecnologia. Eu sei, é confuso, é complexo, mas eu espero que isso tenha te dado pelo menos alguma luz e que você possa agora saber um pouco mais de como é calculado o custo e o valor de uma tecnologia.